Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta por mim, Cris, com a prece inicial, com o nosso irmão Ney, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo com os comentários do nosso irmão Elisete. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Agradecemos a oportunidade do dia de hoje de estudarmos o nosso Evangelho, agradecemos ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade aqui presente, que esse Evangelho leve luz aos corações flagelados, que essa luz adentre todos os lares, confortando a todos aqueles que rogam por Jesus, por auxílio. Agradecemos os nossos mentores e que temos a proteção para iniciar os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje é do livro Vinha de Luz, capítulo 16, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Tu, porém, fala que convém a sã doutrina. Paulo, está em Tito 2, versículo 1. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão as palavras que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te as expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à levianidade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no vasto terreno do sarcasmo. Compreendes que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos, desvistosos, sem os saberes, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando as desventuras de si mesmo. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, e que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo. Como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira de satisfazê-lo, e não é fácil replicar-lhe como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com prudência amorosa, com tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora que requisita a ciência do bem no coração e entendimento evangélico dos raciocínios. Que os ignorantes cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como não se esquece das contas naturais,
a serem acertadas no dia próximo. Nessa reflexão, Paulo, na epístola a Tito, a quem considerava o seu filho da fé, fez essa seguinte recomendação: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito 2, versículo 1. Paulo e Tito juntos anunciavam o evangelho em Efésios, e foi de lá que Paulo enviou Tito a Coríntios. Antes, Tito estava na companhia de Paulo em Jerusalém e alertava. A alertiva do convertido de Damasco a Tito teve lugar quando ele, Paulo, constatou que os presbíteros da igreja em Corinto confessavam conhecerem a Deus, mas negavam as suas obras. Está lá em Tito 1, versículo 16. Ou seja, com os seus exemplos, ao aconselhar o jovem discípulo, um jovem cristão, gentio, de origem grega, a falar do que convém à sã doutrina. Paulo esperava dele um comportamento verdadeiramente cristão, de um modo de ser o exemplo vivo para os fiéis da igreja em Corinto. Foi assim que Paulo, nesta carta, enfatizou o aspecto comportamental a ser observado por Tito. E ao examinarmos o que convém à sã doutrina, constataremos quão atual é o conselho do apóstolo da gentilidade. Falar e não falar, ou falar e fazer o contrário, a mais pura expressão do provérbio popular. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não pode ser. Em nenhuma das circunstâncias, a atitude do espírita cristão, sinceramente empenhado em modificar, a melhorar-se. A preocupação de Paulo tem lugar, pois em agindo assim, olvidaremos os nobres, sublimes e elevados ensinamentos do Mestre Jesus, os ensinamentos estes, aliás, legado pela força moralizadora da humildade, dos bons exemplos. Ou seja, é pela prática da verdadeira caridade, pela benevolência com todos e a indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Meus irmãos, a doutrina espírita, buscando a reviver o cristianismo primitivo, nos chama a ação ao trabalho, a solidariedade e a tolerância. O oposto, a inação e a inércia, o orgulho, o egoísmo, não combinam com a proposta renovadora trazida pela terceira revelação, que é o Espiritismo. Diz o instrutor Emmanuel no nosso lar, capítulo 35, o Espiritismo é o sol que brilha na sua luz. O brilhar na luz implica necessariamente em produzir a luz própria e em evoluir. Ninguém produz a luz própria sem esforço e sem trabalho. Sigamos, meus irmãos, o sábio e imorredouro conselho daquele que foi o vaso escolhido por Jesus para levar o evangelho aos gentios. Falemos e o convém à sã doutrina, mas falemos agindo, compartilhando, seguindo o que nos ensinou o Mestre Jesus. Gratidão. A palavra, né? A palavra, ela tem força. A palavra, ela tem um poder muito forte. Então, o uso da palavra, ele deve ser sempre bem, muito refletido, né? Antes da gente proferir qualquer palavra, quando for conversar com alguém, o tom, a forma que a gente fala, isso mexe bastante com a pessoa que está escutando. Então, para não usar, né, para o mal, para não sermos induzidos também a usar as palavras para ferir, nós temos o dom da fala,
e devemos usar para auxiliar, para levar nosso conhecimento, né, da doutrina, à luz da doutrina espírita, para não cairmos também nas ciladas do mau uso da palavra, né? A gente devemos sempre buscar os ensinamentos do Mestre Jesus, pois muitos vêm até nós, né? Buscam em nossas palavras uma luz, e por isso não devemos jamais usar para mentir, para caluniar. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, né, ao usar as palavras. E quando não temos o entendimento, ainda mais assim, a gente deve cuidar. Assim, não colocar os sentimentos também nas palavras, porque elas podem ferir as pessoas, né? E palavras ditas, jogadas ao vento, elas não voltam mais. Então, a gente deve usar palavras de amor, palavras de fé. Nossas palavras também, com as nossas palavras, a gente consegue incentivar as pessoas também a fazerem o bem. E principalmente aquelas pessoas que às vezes estão no desespero, em busca de uma palavra que vá ajudar a clarear a mente, a serenar o coração. E nada melhor de ter uso da palavra é em prece. A prece é um dos atos mais lindos de uma bondade imensa, e é com a prece que a gente chega mais próximo do nosso Pai, e usando as nossas palavras em prol de todos. É uma demonstração de um amor puro, sem interesses e sem esperar nada em troca. Então, a gente deve orar e vigiar. Esse é o segredo de uma vida plena e dentro das leis divinas do Pai. Nem tem um trechinho de Emmanuel que eu encontrei na internet, achei interessante. A palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que as testemunhem, e é através dos seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite de gerações a gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra, por Emmanuel. Gratidão. Como todos bem colocaram, através das nossas palavras, podemos auxiliar ou prejudicar. Fica para nossa reflexão se as nossas ações e palavras condiz com o que a doutrina prega, ou se está de acordo com os ensinamentos do nosso mestre. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor.
bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem